desafio você preservar uma cidade que está sequer concluída, né? A gente tem imensos espaços na cidade que ainda não foram edificados, que tem uma aparência de pré-canteiro de obras, tem dezenas de superquadras na Asa Norte que não foram sequer iniciados. Então, como cidade revolucionária, que provoca uma nova, revolucionária no sentido que provoca uma nova maneira de um viver urbano. Brasília tem essa força. Tem os que gostam, os que não gostam, os que acham que existe, outros que acham que não existe, outros que não a compreendem bem. Mas é inegável que ela tem ela provoca uma reflexão, ela provoca uma nova maneira de se viver numa cidade, né? Só o fato dos prédios estarem soltos do chão e o chão ser acessível a todos, né, dá essa característica para ela. Agora, ao lado, né, de ser muito importante e desse reconhecimento internacional, quer dizer, na verdade, esse reconhecimento em 87 é o segundo reconhecimento internacional, porque o primeiro reconhecimento internacional se deu a 21 de abril, um pouco até antes, quando Brasília começou a ser mostrada ao mundo, né? A força que ela teve de, inclusive, se afirmar como capital se deu em 60. Em 87 foi uma revalidação internacional do valor que ela já tinha, né? Mas, para a gente que trabalha com preservação, essa coisa de preservar Brasília é um desafio muito grande. Como preservar um espaço contemporâneo? O que a gente sente, o que a gente sabe é o seguinte, que tem que se preservar as características essenciais para que ela não se transforme, ou ela não mude a sua cara muito rapidamente, como está acontecendo com as cidades brasileiras, né? O capitalismo desenfreado, em cidades como começam a fazer como cidades que tem uma característica própria, como Belo Horizonte, Rio e São Paulo, muitas vezes se assemelham, né? É o crescimento imobiliário desordenado e todas essas coisas que vão fazendo uma cidade ficar com a cara da outra. Brasília tem que continuar crescendo, tem que resolver seus problemas, não significa que ela seja patrimônio da humanidade, que ela não tenha problemas. Nós temos um problema seríssimo em Brasília, apesar da função circular em Brasília está, de certo ponto, bem equacionado do ponto de vista do automóvel, jamais do ponto de vista do pedestre. Nós temos um eixo rodoviário que é o local onde se morre muita gente ainda hoje, e isso preocupa bastante a gente. Então, é desafio para a gente preservar uma cidade que é contemporânea, que é nova, mas que precisa ser corrigida. Tem muita coisa na cidade que precisa ser corrigida, né? Esse modernismo levado a extremos cria situações como um setor bancário. Por que só bancário, né? Por que um setor hoteleiro onde o turista fica absolutamente distante do cotidiano da cidade? Tem algumas consequências desse urbanismo que a gente só vai poder avaliar daqui a alguns anos, mas algumas que a gente está sentindo já agora a necessidade de mudança. Bom, e eu queria colocar que não só a arquitetura e o urbanismo, como o Dr. Ernesto colocou muito bem, Brasília foi revolucionária, foi modelo na questão do ensino, na questão da saúde, na questão da agricultura e em vários outros campos, né? Agora, quando se fala em Brasília, se lembra sempre, e nós estamos muito próximos do aniversário da cidade, se fala sempre em 28 anos. Eu, quando comecei a trabalhar com essa questão de preservação, de patrimônio cultural, a referência que a gente tem é um pouco mais atrás. Brasília, na verdade, vai fazer 32 anos, né? Porque, na verdade, ela começa, de fato, em 56. E por que eu faço essa referência? Porque muito da história de Brasília, muito do que se enaltece, e com muito mérito e com muito merecimento, a genialidade e oportunidade de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Burle Marx, né, de Juscelino Kubitschek, de Bernardo Sayão, de Ernesto Silva, de todos os pioneiros construtores da cidade. Mas muitas vezes se esquece do fato mais importante, ou talvez do único que possibilitou, como o Dr. Geraldo colocou, a questão da construção civil em Brasília, né, do candango. Na verdade, eu considero o candango todos esses pioneiros, mas eu estou falando, me referindo especificamente ao candango construtor, né? Aquele que não pôde ocupar as habitações que ele construiu, né? E que foi fundar a Ceilândia, foi fundar a Tabatinga, né? Eu falo muito propriamente porque agora o Departamento de Patrimônio Histórico, para ser mais radical um pouco, no sentido de não se perder o fio da meada da história de Brasília, nós instalamos o Departamento de Patrimônio Histórico, onde funcionava o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou então IAPI, na Cidade Livre. Por uma razão muito própria e muito particular. O Dr. Ernesto mesmo colocou
que o governo estava sendo feito em casas de madeira e por nada nesse mundo desmerecia o trabalho do que foi feito aqui. Nós instalamos o Departamento de Patrimônio realmente numa casa restaurada de madeira, no seio da Cidade Livre, que na verdade foi um embrião de Brasília, foi um embrião no sentido de que muitas das cidades satélites, aliás, quase todas, a sua população começou a morar na Cidade Livre ou nas imediações da Cidade Livre. E lá, na Cidade Livre, nós estamos tentando criar o Museu Vivo, né? Que daria um pouco da história de Brasília, porque hoje em Brasília a gente tem o Memorial JK, que fala muito bem do ponto de vista do governo, do ponto de vista do presidente, do construtor, do fundador da cidade. Nós queremos que Brasília tenha um local que fale do construtor, mas do operário e de todos a gama de pioneiros, médicos, engenheiros e tal, que trabalharam aqui, que de forma nenhuma está representado no Memorial JK. Então lá nós estamos com o Museu Vivo. Logo atrás dessa área do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, existiu a Vila do IAPI, que foi uma vila que conseguiu reunir, num certo dado momento, lá pelos anos 70, 80 mil pessoas, que foram erradicadas da forma mais bruta, onde a repressão funcionou muito bem, né, para fundar a Ceilândia, né? Então ali, naquele entorno da Cidade Livre, é realmente o berço, né, originário de muitas populações de Brasília e antecede a criação de várias cidades satélites. No outro dia, numa palestra no Ministério da Fazenda, eu estava comentando com o doutor Ernesto por que Taguatinga foi inaugurada 2 anos antes da inauguração de Brasília. Aonde que a coisa começou? E ele me disse que o Lúcio Costa, inclusive, se negou a fazer o projeto urbanístico de Taguatinga por entender que Taguatinga só poderia haver o início de construção de cidades satélites a partir do preenchimento completo do plano piloto, né? Mas na verdade a coisa não foi bem assim, e está aí Taguatinga com 30 anos de idade, portanto inaugurada em 58, né? Então esse fio da meada da história do Brasil, da ocupação do território do Distrito Federal, é o que a gente não quer perder e que eu acho importantíssimo de ser passado nas escolas, de ser lembrado e, enfim, da gente não perder essas coisas. E no outro dia eu fui entrevistado por uma repórter da SBT, né, que no meio da entrevista eu falei em candango, ela me perguntou, mas o que é candango? Quer dizer, uma pessoa de nível universitário, um repórter que está na rua, que não sabe o que é candango, né? Isso me preocupou assim, de sobremaneira, né? Bom, então na verdade o que eu queria colocar era isso. Agradeço. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, um cafezinho, uma água, e nós voltaremos para o debate com os nossos convidados. E logo em seguida nós teremos o almoço, que é aquela contribuição que o mineiro trouxe para Brasília, né? Que é a galinhada. Tá? Obrigada. Eu tenho receio o seguinte, tanto você, eu tenho a impressão que é o seguinte, nós não tínhamos noção, quando fomos convidados, do horário. É o seguinte, nós estamos deste lado, não sabíamos exatamente qual era o horário, nem o que íamos fazer. Viemos com maior ilusão de poder participar de um programa e de um projeto pedagógico. Mas eu tenho receio que deve haver cada um de nós deve ter 2 ou 3 pessoas nos seus escritórios urrando, dizendo que não está certo e que eu havia marcado hora, que enfim, tem gente que vem de fora para falar com cada um de nós. Então eu queria propor o seguinte, se não pudéssemos deixar o café para ser um pré-almoço e fazer as perguntas já, e eu gostaria muito de manter, se é possível, não? Tá certo? O microfone está aqui, aqueles que quiserem fazer perguntas. Que chegou a acontecer uma repressão muito forte em cima do operariado, que aqui tentava
se organizar e que chegou a acontecer, me parece, uma chacina, onde foram mortos alguns operários. Eu gostaria de saber se alguma informação a respeito dessa parte da história, se isso aconteceu, quando foi. Eu já falei aqui, eu tive oportunidade da questão da Pacheco Fernandes, que eu considero como um marco de importância histórica pelo desdobramento, né? Que foi quando eles reprimindo lá um protesto das condições ambientais lá de alimentação, comida, água que faltava, e que provocou esse protesto, e a repressão foi violentíssima, inclusive que eu disse, há até estudos, levantamentos feitos aí por jovens curiosos da história, já publicados até em jornais locais, que essa repressão, ao ser denunciada, provocou uma conscientização dos trabalhadores de que precisavam se agrupar, se unir, se organizar. E foi aí que surgiu a primeira associação dos trabalhadores da construção civil, depois transformada em sindicato, que serviu de padrão para abrir o caminho para as demais entidades de organização. Até na história levantada, que não se sabe até hoje quantos realmente teriam morrido na ocasião, quantas carteiras não foram reclamadas. Na época o lago não existia e o acampamento era próximo do terreno do lago, de maneira que os trabalhadores, assustados com o tiroteio, correram pelo leito do lago afora, que era uma floresta, atravessaram o córrego e sumiram. Uns podem ter sumido e assustados, não terem voltado para reclamar os seus pertences, sua carteira profissional. Outros foram seguramente mortos e enterrados sem maior identificação. Isso teria acontecido em 59, como nós dissemos, e consideramos que a sua denúncia e as consequências dessa denúncia marcaram historicamente Brasília, porque foi a primeira organização de trabalhadores na capital da República, ainda em construção. Obrigada. Eu gostaria só de pedir desculpas, porque me parece que eu já havia abordado durante o seu depoimento, e eu precisei me retirar para atender a imprensa, então deve ter sido neste momento, tá? Professora. Por que a pedra fundamental está em Planaltina e por que não Brasília e Planaltina estão 45 quilômetros? Eu me questiono e me pergunto e não tenho uma resposta. Primeiro, aquilo não é pedra fundamental do Brasil, aquilo há um equívoco. Aquela pedra foi colocada em 7 de setembro de 1922 pelo então presidente Epitácio Pessoa. O presidente Epitácio Pessoa, querendo dar uma demonstração na data do centenário da independência de que era favorável à mudança da capital, ou concordava com que um dia se mudasse a capital, mas todos esses presidentes não tiveram coragem de fazer, apesar de ser um dispositivo constitucional. Então foi colocada aquela pedra fundamental como uma demonstração de que o governo era favorável à mudança da capital e foi colocada dentro do chamado quadrilátero de Cruz. O quadrilátero de Cruz, de 14.400 km², envolvia toda essa região também. O que nós consideramos a pedra fundamental, o que é pedra fundamental? É uma pedra que se põe no lugar onde vai se começar a construir alguma coisa. Então a pedra fundamental da cidade, que está no meu livro, que eu considero, e que o Juscelino considera também no livro dele, 50 anos em 5, é a Cruz do Cruzeiro. Porque naquele lugar nós estivemos no dia 5 de fevereiro de 55, decidimos, depois de examinar os outros sítios indicados pela firma que estudou o problema, e decidimos ali que ali seria o local onde nós construiríamos a cidade. Mandamos colocar uma cruz ali como um marco de fé e de esperança e como início, realmente, do início da desapropriação e da construção da cidade. Na minha opinião, de Candango, a pedra fundamental da cidade é a Cruz do Cruzeiro. Mas os nossos livros didáticos estão em Planaltina. Como? Isso é preciso que as professoras conheçam. Os livros didáticos estão em Planaltina.
Como? Nos livros didáticos que estão Pois é, levados... não na minha história de Brasília, no meu livro da construção de Brasília, construção essa que começou com a desapropriação das terras. São ocupados atualmente pelo DF. Não, 5.814. Os outros 8.600 estão sob a autonomia política de Goiás, é isso? Não. E por que não passa isso para pertencer definitivamente ao DF? Por que essa extensão territorial do DF não seja logo encampada realmente, que saia dessa autonomia do Estado de Goiás? Bom, minha filha, há uma questão muito interessante, porque a Constituição de 91, a Constituição diz assim, fica pertencendo ao governo federal a área constituída pelos paralelos tais, meridianos tais, etc., que era o quadrilátero de Cruz. Muito bem. Mas isso aí perdeu-se no tempo. Mesmo essas terras do Distrito Federal, muitas delas foram vendidas e nunca ninguém ocupou essas terras. Tanto que muitas desapropriações que nós fizemos, nós compramos dos antigos proprietários das terras, que já tinham loteado, mas que caíram no chamado uso capião e voltaram aos seus antigos proprietários. De modo que, para ter uma ideia, o antigo Distrito Federal Rio de Janeiro tem 1.360 e pouco quilômetros quadrados. Nós temos 4 vezes mais, quase 5 vezes mais, 4 vezes mais do que o antigo Distrito Federal. A ideia de Brasília que nós concebemos, nós construtores, idealizadores, etc., e de que Brasília fosse um polo de desenvolvimento para o interior do Brasil. Isso é lógico. E na minha gestão na Comissão de Localização da Nova Capri, nós fizemos um estudo sobre o entorno de Brasília, sabendo já que a construção de Brasília iria atrair essa grande migração que está acontecendo para Brasília. Então nós fizemos um estudo em torno de Brasília para que cada município do entorno de Brasília tivesse uma função e fosse dotada de uma infraestrutura tal que freasse essa migração para Brasília e conservasse então Brasília como aquilo que nós idealizamos e como estava na lei, uma cidade político-administrativa cultural com crescimento limitado, principalmente porque, isso está no artigo que eu escrevi outro dia sobre a população de Brasília, principalmente porque toda cidade grande é ingovernável e desumana. Não existe, não se deseja mais cidade grande no mundo. As cidades pequenas, as médias, vamos dizer, são as cidades felizes, são as cidades cômodas, são as cidades bem governadas. Então, o que houve foi isso. Nós tínhamos feito um plano para Anápolis ser a cidade industrial de Brasília, para o município de Inaí ser o grande centro agro-pastoril de Brasília. Mas lá deveria ter escolas, hospitais, toda a infraestrutura para o povo viver. E não viver em favela como tem em cidades, na periferia de São Paulo. Tudo foi meticulosamente ensinado. O que acontece comigo, às vezes, um sistema de frustração, e às vezes eu quero sair do Brasil há 6 meses para esquecer um pouco, é que nós pensamos em tudo. Nós fizemos um plano de abastecimento, de agricultura e abastecimento, baseado nas unidades socioeconômicas rurais, através de cooperativas, perfeito, que nunca foi posto em prática. O plano de saúde hoje, quando se fala em unificação do serviço de saúde e participação comunitária, vocês compram esse meu livro aqui, História de Brasília, e vocês vão ver que em 1959 nós fizemos um plano de saúde unificado em Brasília e com a participação comunitária, tanto assim que o projeto era de uma administração por um conselho comunitário com representantes de diversas classes sociais. E o secretário de saúde, o secretário de educação seriam indicados por esse conselho comunitário ao governador, ao prefeito, para então ser escolhido o secretário de saúde, através do voto comunitário, da escolha comunitária. Então, tudo foi pensado, tudo foi feito. E tanto é verdade no setor de saúde que eu também, que era encarregado do departamento imobiliário, entre vários departamentos, saúde, educação, imobiliário também, até eu sair da Nova Capri, quando o Juscelino saiu, no dia 6 de março de 61, eu nunca distribuí, nunca vendi, nunca doei, nunca arrendei nenhum terreno para qualquer entidade fazer
alguma coisa de assistência médica, nem Forças Armadas, nem Exército, nem Marinha, nem IPAS, nem Instituto, porque queríamos um serviço unificado e municipal e público. De modo que, às vezes, a gente se sente frustrado, porque eu nunca saí de Brasília, eu estou acompanhando toda a vida da cidade, eu conheço todos os problemas e todas as soluções. De modo que, às vezes a gente fica frustrado, mas nós tivemos governadores que nunca tinham vindo a Brasília. Houve 2 governadores, o ministro testemunha, o Geraldo também. Nós vimos 2 governadores da cidade que, quando foram nomeados governadores, nunca tinham vindo a Brasília. Então não conheciam os planos. E era a cidade, na minha opinião, mais fácil de governar. Porque era só chegar ao governador e dizer como é o plano urbanístico. É assim, 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 assim. Como é o plano de saúde? É assim, como é o plano de educação? É assim, tudo escrito e não ia ter trabalho. Podia ser até um preguiçoso, mas que fosse uma pessoa, vamos dizer assim, coerente, entendeu? De modo que Brasília é isso agora. Como polo de desenvolvimento do interior do Brasil, ela desempenhou a sua função, não há dúvida nenhuma. Agora, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, no Brasil. No Brasil. Aí eu já vou para a campanha de presidente da República. O que nós temos que fazer em primeiro lugar no Brasil? É a fixação do homem ao campo e o planejamento familiar. Isso é a primeira coisa que vai aparecer. Então, se nós fizéssemos um planejamento familiar, não é controle da natalidade obrigatório como na China, que a China foi inteligente. A China verificou que se aumentasse a população de tanto em tantos anos, não teria habitação, não teria emprego, não teria escola, não teria comida. Então ele fez um controle da natalidade. Mas se nós educarmos o povo para cada um ter um número de filhos que possa sustentar, se isso fosse feito há 20 anos atrás, nós teríamos hoje menos 10 milhões de desempregados, menos 10 milhões de crianças sem escola, etc, etc, etc. Então, a fixação do homem, que eu aprendi nas 2 visitas que eu fiz à China, que foram de uma importância fundamental na minha vida, a fixação do homem ao campo é imprescindível. Desenxugar as cidades. E o artigo que eu publiquei dizia, vamos pedir para o ano de 2000 que Brasília tenha 1.200.000 habitantes, e não 4 milhões como quer. E outra coisa que eu quero aqui firmar para as professoras, que não repitam uma heresia que muita gente está repetindo aqui. Nunca ninguém disse, nunca ninguém escreveu que Brasília foi feita para ter 600.000 habitantes no ano 2000. Nada disso foi escrito nem foi dito. É preciso que os professores não repitam isso para os alunos. A cidade, eu lancei o edital do concurso plano piloto, está lá escrito, a cidade foi feita para 500.000 habitantes no plano piloto, depois acrescida de mais 100.000, porque foram incluídas 2 penínsulas, foi feita para 600.000 habitantes, mas não é para ser atingida no ano 2000, ela pode ser atingida no ano seguinte. Agora, é como disse o Silvio Cavalcante. Depois de completado o plano piloto, então se pensaria, está aqui no plano do Lúcio Costa, que eu transcrevo todo ele, que o aumento da cidade, do Distrito Federal, o crescimento seria feito através de cidade satélite. O que é uma cidade satélite? É uma cidade com vida própria. Cidade satélite é para o indivíduo morar e trabalhar na cidade satélite, não pode ser cidade dormitório. Existe em torno de Londres 10 cidades satélites, onde todo mundo mora lá e trabalha lá. Cidades satélites essas que foram feitas para evitar justamente a migração e o aumento da população de Londres. A história está aí para contar tudo. Quem estuda, quem viaja, quem sabe, pode fazer. Agora, quem não sabe, não faz. Ao quadrilátero de Cruz, porque eu sou uma estudiosa do assunto e sei que Cruz veio aqui a mandado do nosso segundo imperador pelo ano de 1857 e delimitou o quadrilátero dele, que existe nos marcos, não são pedras fundamentais, são marcos delimitatórios. E por que o nosso gostaria de saber dessa transmissão quase que cultural para a comissão que estudou o Distrito Federal, que a divisória oriental de Brasília está dentro de uma das linhas de Cruz, porém menor, e o quadrilátero é inscrito no outro. Agora, o que os trouxe por aqui, que seria o ponto equidistante de todos os pontos do nosso país, seria clima,
Seria interiorização? O que seria? Isso é um ponto. E segundo ponto, que eu gostaria também aqui de deixar para as professoras, é que Cruz era um meteorologista austríaco que fundou o nosso instituto... Belga? Bom, ele fundou, mas ele veio da Áustria, na época eu trabalhava na Áustria. Pode ser, mas é belga. Ele mostrou, ele determinou para o Brasil uma fórmula da dilatação do mercúrio para que nós pudéssemos estabelecer em caráter expedito a altitude dos lugares. E essa pesquisa para a determinação desse coeficiente fixo é muito importante, é uma das fórmulas mais exatas nesse trabalho expedito, que para a engenharia é muito útil, não é? Porque pela altitude nós conhecemos muitas coisas também. Mas Cruz, ele é fundador do laboratório, do Observatório Nacional. E lá no Observatório Nacional deve ter dados sobre Cruz, que poderia ser um momento de pesquisa para as moças. Agora gostaria de saber do senhor. Bom, primeiro que não foi o imperador que mandou Cruz aqui. Quem mandou Cruz foi o Floriano Peixoto. Porque a primeira referência constitucional existente sobre mudança capital é da Constituição de 1891. De modo que Floriano Peixoto foi quem mandou a missão Cruz ao Planalto Central, em 1892. Tiveram aqui de 1892 a 1894. Fizeram 2 relatórios, um parcial, um provisório parcial e outro final, que está aí publicado já, que a Fundação Cultural publicou e que tem os dados sobre Cruz, etc. Ouviu? A Coteplan publicou. Bom, agora, a escolha quase todos os estudos feitos por Cruz e as deduções a que ele chegou coincidem com os outros estudos de Paulinho Coelho em 48 e os nossos estudos em 1954 a 56. Coincidem todos, compreendeu? Questão de abastecimento da água, etc. Agora eu vou dizer a senhora o seguinte: eu disse que a escolha local foi uma escolha científica. Foi escolha científica porque havia no decreto assinado pelo Dr. Getúlio Vargas para o estudo da capital, havia alguns parâmetros exigidos para a escolha do local. E depois que nós tivemos o estudo aerofotogramétrico e a indicação pela firma americana Belcher dos 5 melhores sítios de 1.000 km², como os melhores dentro do retângulo de 52 mil km², depois que nós tivemos esses 5 sítios, nós comparamos esses sítios com aqueles parâmetros exigidos na lei. Quais eram esses parâmetros? Clima e salubridade favoráveis, facilidade de abastecimento d'água, topografia adequada, facilidade de energia elétrica, existência de material de construção, facilidade de acesso às vias